Olá, galerinha do Centro de Mídia aqui do 4º ano. Vamos começar mais uma super aula de língua portuguesa e eu espero que você acompanhe essa aula do início ao fim, porque é uma aula que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sou o professor Seba Nunes e vou estar com vocês mais uma vez aí conduzindo uma aula de língua portuguesa. E nessa aula de língua portuguesa eu sempre digo que a gente tem alguns desafios e vamos aprender juntinhos. Muito legal, né? E hoje a gente tem uma aula assim super especial. Vamos falar de uma temática que eu particularmente adoro. E eu tenho certeza que você gosta também. Já está curioso, não é? Então, vamos acompanhar com a gente? Então vamos descobrir aí qual é o título dessa aula, sobre o que o professor Seba vai falar no dia de hoje. Vamos lá para a tela. Hora da história em quadrinho. Olha só, se você gosta de história em quadrinho assim como eu aprendi a ler lendo histórias em quadrinhos, porque eu sempre gostei bastante. Então hoje nós iremos falar sobre histórias em quadrinhos. E tem aí na tela também para vocês a habilidade do dia. EF15LP14. Então aí a habilidade do dia para os professores. Então faça um print, tira uma foto ou registra aí no caderno a habilidade aí que eu tenho certeza que você, professor, uma hora vai precisar e tem aí a habilidade aí para ajudar aí a deixar tudo muito mais organizado e entendermos qual é o objetivo da aula. Muito bem, vamos falar de história em quadrinhos e histórias em quadrinhos é muito legal, né? Você também gosta de histórias em quadrinhos? Eu particularmente gosto bastante. E é fácil de entender uma história em quadrinho? Existem algumas regras na história em quadrinhos e hoje nós vamos falar um pouco sobre elas e como fazer uma interpretação de uma história em quadrinho, de uma tirinha. Legal, né? Eu também gosto bastante. Então vamos começar? Vamos começar vendo uma tirinha super legal? Então bora lá, bora para a tela. Olha só. Primeiramente, a gente tem alguns balões. Balões de expressões, balões de fala. Muito bem. Vamos ver aqui o primeiro desenho? Vou anotar aqui para vocês. Número 1. Você provavelmente já viu esse desenho. Opa, coloquei o marca-texto, não é o marca-texto que eu quero, é uma caneta. Vamos ver se agora vem. Isso. Balão número 1. Legal. Balão número 2. E balão número 3. Muito bem. Se você vê esse balão aí numa tirinha, numa história em quadrinho, o que você imagina no primeiro balão? Esse balão representa o quê? Consegue imaginar? Vamos lá. O primeiro balão é um balão de fala. Ou seja, o personagem está falando, dialogando algo. Então, toda vez que eu ver esse primeiro balão, eu sei que é um balão de fala. Muito bem. É importante eu saber para que serve cada balão? Sim, porque a partir do balão eu consigo entender qual é a expressão que esse personagem está querendo trazer na sua fala ou nesse diálogo, tá? Então, o primeiro balão é o balão de fala. Volta para a tela para a gente. E o segundo balão? Você já viu esse balão alguma vez? Muito bem. Se você já pensou, então você provavelmente sabe que é um balão de grito. Vamos lá, o personagem precisa gritar na história. Então você não vai utilizar um balão de fala, você utiliza um balão de grito. Então, se eu estou lendo uma história, eu já sei que se aparece esse balão, o personagem está com a voz um pouco alterada, está gritando. Então, muito bem, eu já sei que é diferente. Olha só como que as imagens trazem uma interpretação completamente diferente. Se no primeiro balão eu posso colocar, eu estou cansado. Ok, com balão de fala, eu estou tendo uma fala. Agora, se eu coloco um balão de grito, eu já sei que a expressão seria diferente. O personagem diz, eu estou cansado, com muito mais força. Então, a gente já percebe aí que os balões trazem interpretações diferentes.
Vamos para o terceiro e último balão na tela. Muito bem, e esse último balão, você já viu? Olha só, é um balão aí, parece uma nuvem. O primeiro balão a gente percebe aí que ele é meio ovular, né? Uma coisa meio redonda. E a gente percebe muitas vezes aí, a gente vai perceber que pode ser meio quadrado também, num outro exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho. O segundo balão, ele tem uma coisa que parece meio quebrado, né? Parece uma vidraça quebrada. Lembra uma vidraça quebrada? Então a gente já sabe aí que é o balão de grito. E o terceiro é uma nuvem. Se eu pensar nesta nuvem como uma forma de expressão, você já deve ter visto aí numa tirinha, numa história em quadrinho, o que ela tenta trazer? Vamos olhar na tela. Balão de pensamentos ou sonhos. Muito bem, eu sei que se eu ver esse balão, é um pensamento ou é um sonho. Legal. Separamos 3 tipos de balões mais utilizados. Existem outros balões, a gente vai ver em outras aulas, mas esses 3 balões são os mais utilizados. Então, eu já sei aí que muitas vezes, se me aparece um balão de sonho ou de pensamento, esse personagem não está realmente falando aquilo, ele está pensando. Um exemplo, ele pode estar pensando, que aula chata, mas ele não expressou, ele apenas pensou. Então, eu consigo pensar nesses 3 balões e trazer expressões completamente diferentes quando ele é utilizado. Então, é muito importante prestar atenção nesses balões. Legal. Seba, mas vamos ver uma coisa prática? Vamos lá para uma tirinha? Topa interpretar uma tirinha junto comigo? Então vamos lá, vamos para a tela. Muito bem, a gente tem uma tirinha aqui, tá? Identificação da estrutura da tirinha. Muito bem, vamos primeiramente ler a história. Então vamos começar pelo primeiro quadro e vamos até o último. Primeiro quadro, ok? Vamos lá. O personagem pergunta, para que fazer lição de casa se eu já faço na escola? Segundo quadrado. Para você não esquecer o que aprendeu. Aqui a gente percebe que é um personagem que fala e o outro personagem responde. Tia, mas eu tenho boa memória, não vou esquecer a lição. O outro personagem responde. Deixa de desculpas e vai logo fazer a sua lição. Depois poderá brincar. E por último, a gente percebe aqui que são balões de identificação de fala dos personagens. Mas olha só aqui o último balão. Lembra que a gente falou aí na página anterior, na tela anterior? É um balão de pensamento ou de sonho. Vamos lá ler o balão. Buf! Eu só queria adiantar a brincadeira. A gente percebe aí que ele não falou, ele apenas pensou. Muito bem. Cada cena da história é indicada por um quadrinho. Muito bem, a gente percebeu que tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Esses 4 quadrinhos, lendo na sequência, a gente percebe aí que existe um diálogo entre 2 personagens onde falam a respeito da lição de casa. O personagem menor não quer fazer a lição de casa e a tia, que é um personagem maior, mostra aí que é uma obrigação, que é uma necessidade. Mas percebem aqui, pessoal, que a gente tem uma palavra diferente? Buf! Já ouviram falar em onomatopeia? O que é uma onomatopeia? É quando eu trago na escrita o som de algo da história. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu derrube um copo de água no chão. Então eu posso usar a palavra aqui, ó, splash. E posso trazer aí um balãozinho diferente, como se fosse uma gota de água, uma água.
olha só. A gente pode pensar em outros. Um barulho de uma explosão. Bum! Também vou utilizar uma onomatopeia. Ou quando quebra uma bolacha que eu estou comendo. Crack! Então, olha só. São sons que eu vou escrever com palavras, com letras, e vou fazer uma palavra de um som. Muito bem, então tem diversas aí. Então a gente deu o exemplo aí do boom, o barulho de uma explosão, o splash, o barulho de uma água, o crack, o barulho de algo quebrando. Esses ruídos são representados aí por palavras. Muito bem, então eu já sei quando eu encontrar um ruído, ele vai estar aí representado aí por meio de uma onomatopeia. Muito bem, vamos para uma outra historinha. Ok, essa historinha aqui a gente vai fazer uma interpretação juntinhos, tá bom? Então, leitura da tirinha. Pra frente é que se anda. Então a gente percebe aí que é o título. Ou seja, pra frente que se anda é o título da nossa história. Primeiro quadro. Olha pra frente. Segundo quadro. Porque ninguém vive de passado. Terceiro quadro. Mas também é necessário olhar para trás e checar a etiqueta marota que insiste em ficar para fora da roupa. Olha só, a gente vê aí 4 quadros, certo? E ele tem uma narrativa. Aqui a gente percebe que não existe balões. Está separado por um quadrado em cima de cada quadro. Nesse caso, não é o personagem que está falando. É uma narração, uma narrativa, que vai contando uma história. Vamos fazer mais um pouquinho de interpretação desse texto. Atividade. Pra frente é que se anda. Qual é o título da tirinha? O título da tirinha está bem fácil aí, hein, pessoal? Pra frente que se anda. Então, estamos falando sobre o personagem. Pergunta 2. Quando o narrador diz que olha para frente, o que ele quer dizer com isso? Será que ele está falando fisicamente ou está falando para a pessoa não olhar para o passado? Algo que aconteceu, suas histórias. Então, para frente é que se anda. Então, será que ele está falando a respeito de um aspecto físico ou de um aspecto emocional, ou de um aspecto onde o personagem está olhando para as coisas do passado? Então, vai fazendo essa reflexão com a gente. Muito bem, pensa sobre isso. Terceira pergunta. O que significa viver de passado? Olha só, então aí, na terceira pergunta, aí, traz aí um pouquinho da pergunta anterior. O que é viver do passado? Quando a pessoa vive do passado, ela está vivendo coisas que se passaram, que está no seu passado. Ou seja, histórias, memórias. E a narrativa aí está falando aí que não é tão interessante viver de memórias. A gente precisa viver do presente. Então, os nossos quadrinhos aqui falam sobre um personagem e o narrador dá um conselho a esse personagem. Olha, não pode viver do passado, é para frente que se anda. Ou seja, eu tenho que pensar no futuro, nas próximas coisas que eu irei fazer. Não ficar vivendo daquilo que se passou. Vamos para a tela para a gente ver a nossa última questão. Qual é a graça da tirinha mostrada no último quadrinho? O último quadrinho, vamos lá dar uma olhada? Pensa só, pessoal. Ele está falando sobre passado. Mas o narrador dá uma tirada com o personagem. Por quê? A gente tem que olhar para o futuro, para frente. A gente só olha para o passado na hora de checar a etiqueta marota que insiste em ficar para fora da roupa. Então ele faz uma tirada. Ou seja, eu posso olhar para o passado? Pode olhar. Para o passado não, para trás. Posso olhar para trás, mas só para ver a etiqueta da roupa. Não ficar pensando nas coisas que se passaram, nas nossas memórias. Porque é para frente que se anda. Ou seja, é para frente que eu faço as novas coisas. Então, muito legal a gente lembrar do nosso passado, mas sempre pensar que o futuro que nos espera tem que ser muito melhor. Então, o narrador está querendo falar sobre isso. Estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula
Então, eu vou falar para vocês aqui, deixar para vocês a avaliação da nossa aula. Se você gostou de falar sobre histórias em quadrinhos e interpretar essa tirinha junto com o professor, avalie aí positivamente, vamos amar aí receber a sua avaliação. Pessoal, muito bom e eu quero contar com vocês nas próximas aulas de língua portuguesa, porque realmente aí são aulas aí super interessantes e vamos aprender juntinhos. Conto com vocês nas próximas aulas e até mais, galera. Tchau, tchau.